está passando, o que está acontecendo agora mesmo na sua vida. Mas uma coisa eu te falo: o meu Deus é um lugar seguro. E Ele é a sua ajuda bem presente no dia da sua dificuldade. Bem presente. Ele sempre vai estar ali por você. Não importa o que você fez, o que você faz, o maior interesse de Deus é você. Deus está mais interessado em você do que você mesmo. O desafio de Deus é fazer com que você pense da maneira que Ele pensa sobre você. O desafio de Deus é fazer que os seus pensamentos se encaixem com os pensamentos que Ele tem acerca de ti, para que através disso a sua perspectiva e a sua expectativa se levante e entender que o mesmo Deus quer facilitar a sua caminhada. Por isso que deixa eu lavar os seus pés. Deixa eu lavar os seus pés. Agora, entendendo que o nosso Deus é um bom Deus, quantos já entenderam que o nosso Deus é um bom Deus? Vamos agora entrar em uma parte de ensinamento. Quantos querem entrar em uma parte de ensinamento? Vocês estão comigo? Então, por favor, coloque o cinto de segurança, relaxem, que nós vamos estar estudando a Bíblia um pouquinho, ok? Abra comigo a palavra de Deus em Mateus, capítulo 4. Nós vamos estar falando sobre a tentação de Jesus. Eu prefiro falar dessa forma assim: a tentação que Jesus sofreu. De Jesus. Jesus comprou a tentação? A tentação que Jesus sofreu. Mateus capítulo 4, verso 1. Vamos estar estudando aí. Quero que vocês me acompanhem, porque eu vou levar vocês em muitas escrituras, para poder dar base aos pontos que eu estou pregando para vocês. Eu acho o seguinte: se você está ensinando a palavra de Deus, se você não tiver base na palavra de Deus, é apenas uma opinião humana. Mas eu quero mostrar para vocês e provar para vocês na Bíblia o que eu estou querendo dizer para vocês. Diz assim, Mateus capítulo 4, verso 1 ao 3, diz assim: então, vírgula. Então, parte A desse versículo é o então. Então, significa que tem uma informação atrás disso. Então o quê? Tem uma informação por detrás disso aí. Os versículos se dividem pelas vírgulas e pelos pontos. Cada vírgula e ponto que existe dentro de um versículo é A, B, C, D, E. E cada um te dá uma informação e uma revelação. Então a palavra está falando assim: então, vírgula, então o quê? Então, por quê, meus irmãos? Porque Jesus estava vindo do batismo dele. E a palavra diz assim que quando Jesus estava sendo batizado, veio o Espírito Santo sobre ele, e ele foi cheio do Espírito Santo de Deus. Então é isso aí que significa o então. O contexto dessa passagem é o batismo de Jesus e o empoderamento, ou seja, o dar poder de Deus para ele, para que ele começasse o ministério que ele tinha como função começar. Então o então vem do contexto de que Jesus foi batizado nas águas e foi cheio do Espírito, e uma voz do alto veio falando: esse é o meu filho amado, na qual eu tenho nele prazer. Ok? Então, entendendo que esse é o meu filho amado, presta atenção, entendendo que esse é o meu filho amado, entendendo que o Espírito Santo encheu ele de poder e de benefícios e de privilégios. Agora nós vamos continuar o versículo. Diz assim: então, vírgula, foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto. Fala para o pessoal que está do seu lado assim: ao significa que você ainda não está lá. O Espírito está te conduzindo ao deserto. Mas olha só como essa revelação é progressiva na medida que nós fomos estudando. Permanece com essas palavras na mente de vocês, palavras-chave. Por isso que eu estou conectando tudo. Ao deserto, vírgula, uma outra informação. A primeira informação nós sabemos que o então, que significa. A segunda informação: Jesus foi conduzido pelo Espírito. Espírito de quê? Espírito de Deus, ao deserto. E a terceira informação é essa aqui: para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois, ou seja, dos 40 dias e 40 noites, teve fome. E chegando, ou seja, depois dos 40 dias que ele teve fome, e chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Então o que é que Mateus está sugerindo aqui nessa passagem? Ele está sugerindo, meus irmãos, através da pouca revelação
revelação que ele tinha sobre o Espírito Santo, de que o Espírito Santo de Deus estava liderando Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. É isso que, quando nós lemos essa passagem, estamos sugerindo. Eu estou falando que está errado? Não, porque realmente aconteceu. Jesus foi tentado pelo diabo. Mas uma coisa aqui que Mateus não tinha revelação é que o Espírito de Deus não te guia à tentação. Quando Mateus escreve isso, meus irmãos, nem muita experiência ele tinha com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo veio para viver dentro da pessoa depois que Jesus partiu. E o Novo Testamento não começa em Mateus, o Novo Testamento acontece em Atos. Então, os discípulos e os apóstolos de Jesus não tinham tanta experiência assim com o Espírito Santo. Você pode ver que quando eles começaram a ter algum tipo de intimidade com o Espírito Santo, Pedro prega e 3.000 aceitam Jesus. Até mesmo Jesus teve algumas batalhas com Pedro. O Espírito Santo trabalhando dentro dele. Pedro, prega para os gentios, deixa Paulo fazer o trabalho dele. Pedro, de repente tem que ter uma visão de Deus com os répteis. E ainda Pedro falou assim: não, eu vou pegar esses répteis impuros e comê-los. Como é que você chama de impuro aquilo que eu purifiquei? Então, entendendo que essa passagem é uma revelação progressiva dentro dos evangelhos, ou seja, Mateus, Marcos, Lucas, você vai ver já uma versão completamente diferente. Eu não estou falando que Mateus está errado no que ele está falando, porque realmente Jesus foi ao deserto e foi tentado, e realmente o Espírito de Deus leva ele ao deserto. Mas o Espírito Santo de Deus não levou ele ao deserto para ser tentado. Mateus escreve dessa forma porque ele já sabia da história. Então ele conta uma história que ele já sabia. Então acaba de uma certa forma influenciando na escrita dele. Por exemplo, Josué orou e o sol parou. Sim ou não, meus irmãos? É verdade isso? Não. Então você está sugerindo então que a palavra de Deus está errada? Não, eu não estou sugerindo que a palavra de Deus está errada, porque realmente o milagre foi muito maior do que o que você pensa. Porque quando você está na escolinha, 3ª série, 4ª série primária, 5ª série primária, a professora pede para você fazer exercícios de ciência. E fala para você fazer os exercícios de ciência de isopor. Quantos aqui já fizeram um planetário, os planetas de isopor? Quantos aqui já fizeram na escolinha? Aí sabe o que acontece? Você pega o planeta, o primeiro planeta que é o Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, whatever. Aí você pega eles e coloca para poder girar em torno do Sol, porque o Sol, o Sol nunca se moveu. Mas a Bíblia diz que Josué orou e o sol parou. O sol sempre teve parado, meus irmãos. O fato é que nós descobrimos que a Terra é redonda uns 400 anos atrás. Nós descobrimos a lei da gravidade. E glória a Deus por Albert Einstein e outros por aí.